Bom, meninos, começando já 8 horas, né? Hoje a aula está bem mais intimista, por um lado legal, porque eu gosto assim, de aula intimista, porque, primeira coisa, síndrome de professora, tá? Eu gosto que vocês perguntem mesmo, falem, sabe assim, né? Interajam bastante, porque, sei lá, ficar falando, mas vai direcionando, né, para o nosso bate-papo hoje. A Cris pediu desculpas, teve um imprevisto, ela não pôde vir, ela até ia tentar chegar aqui às 8 horas, mas ela não vou garantir. Então, deixa, a gente garante numa boa aqui, tranquilo, e vamos que vamos. E hoje é tranquilo, gente. Tema bem light. Relacionamentos perturbadores. Poxa, né? Muito tranquilo, gente. Além do mais, assim, acho que ninguém aqui vai ter problema com isso, não é verdade? Porque todo mundo aqui é muito bem resolvido, todo mundo aqui, né, equilibrado emocionalmente, em tudo, não tem nenhum tipo de problema com o parceiro. Se ele não existe, também não existe problema também por ele não existir, certo? Ou seja, tá todo mundo aqui numa nice light total. Hoje vamos entrar em nirvana e vamos, tadinho, vamos rezar e por misericórdia por aqueles lá fora que têm esses problemas, né? Porque nós estamos completamente livres disso. Gente, eu tenho que contar de ontem, né? Ontem, no Entendendo Um, foi sobre relacionamentos em geral, né? Nós não entramos aí nos perturbadores. Deixa para a semana que vem, né? Fora que, deixa eu falar, calou. E aí o seguinte, o evangelho, eu tenho até, vamos ver o que vai dar agora aqui, entendeu? Porque o evangelho foi exatamente, né, a ideia de que o que Deus uniu, o homem não separa. Ponto. Certo? Então vamos ver o que vai dar hoje para a gente que vão nos ofertar. Não deixa de ser. A fé religiosa, condição da fé inabalável. Ou seja, tem que ter fé. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Nada examinando, a fé cega aceita, sem verificação, assim o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Assentando no erro, cedo ou tarde, desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é à luz meridiana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Gente, e é justamente, juro, foi esta reflexão que eu tive hoje à tarde, após, né, quando a Cris falou do capítulo, e a gente pegou e leu e tal, preparou, e foi exatamente esta reflexão. Por quê? Que a gente vai, qual a nossa pretensão ao longo da noite de hoje, né? Geralmente, nós escutamos dois tipos de discurso. O discurso de nós estamos num relacionamento e temos que ficar nele até o fim, porque assim Deus quis, porque assim tem que ser, e temos que aturar, e temos que ser benevolentes, e, né, etc, etc, etc. E não importa, geralmente, qual venha a ser o nosso sentimento, porque nós, como espíritas, temos que ser caridosos, misericordiosos e aceitar tudo. Existe um outro discurso que diz, olha só, você está aqui para ser feliz, não para sofrer. Então, já que não é para sofrer, se você está num relacionamento tanto quanto que conturbado, ora, termine com ele, vai embora, parta para a próxima, fila vai andar. E aí, que interessante é que quando a gente trabalha com esses dois raciocínios, tanto faz um ou outro, nós estamos sendo cegos. Completamente cegos. E vamos procurar ver que, na verdade, o caminho é o do meio. E não necessariamente nos dois extremos. Não é que nós não devemos ficar e nem que nós não devemos partir. Não é isso. Mas com que intuito eu fico e com que intuito eu parto. E aí entra a fé. E aí entra realmente a verdadeira fé. Então, assim, perfeito. Vamos lá. Mestre Jesus,
Joana de Anjos, nossa mentora, nossa mãezinha, a todos os mentores, trabalhadores desta casa, plano espiritual, que aqui regem esse trabalho. Agradecemos mais uma vez a oportunidade de aqui estarmos. Agradecemos pelo seu auxílio, agradecemos pela sua ajuda, pela sua inspiração e rogamos a sua presença íntima perto de nós, para que possamos ampliar nossas consciências, abrir os nossos olhos do Espírito, os ouvidos do Espírito e possamos compreender os ensinamentos de acordo com a luz do nosso Pai e não de acordo com os nossos desejos ou com simplesmente a vontade frívola do ego, mas com o nosso self, nossa essência real, que possamos sair daqui melhores do que entramos. Que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos lá, gente, fazer uma pequena recapitulação do que a gente já andou vendo para tentar chegar ao capítulo, tá? Até mesmo para a gente poder fazer o gancho direitinho. E depois eu vou ler um trechinho do próprio capítulo, que, volto a dizer, não sou eu que estou dizendo, é Joana, tá? Então, depois, qualquer coisa, quando uma Cris fala, manda um e-mail para ela, manda uma oração para ela assim, Joana, pô, pegou pesado, tá? Mas a gente aqui apenas reproduz e carimba e assina embaixo. Então, vamos lá, gente. Seguinte, quando a gente nasce, é criado, vamos dizer assim, pelo nosso Criador, nós temos o quê? Aquela essênciazinha divina, o princípio inteligente que vem para cá. Esse princípio inteligente carrega dentro dele, nós já sabemos, todas as nossas potências. Mas potências o quê? Divinas. Poxa, peraí, são potências divinas, elas são limitadas? Não, elas são o quê? Ilimitadas. Ou seja, o nosso aprendizado, a nossa caminhada será como? Eterna. Não tem jeito. Mas um grau, depois do outro. Uma escadinha, que faz um degrauzinho depois do outro, nós vamos subindo, como a própria Jane hoje falou aqui com a gente na palestra. Legal. Só acontece o seguinte, vamos pensar, são as potências divinas. E existe um conceito bem bacana, que é a diferença entre Deus e divindade. Deus está dentro da divindade. Deus é um conceito muito mais limitado. No que sentido? Quando nós falamos assim, a religião muçulmana, a religião hindu, a religião católica, cada uma tem um conceito de Deus. Cada uma vê uma face de Deus. E nós, nossa comunidade, nós divulgamos, propagamos essa ideia de Deus. Só que, na verdade, a divindade é muito mais do que isso. A divindade é a reunião de todos esses deuses que nós conhecemos e até mesmo aqueles que nós desconhecemos. É tudo. A divindade, na verdade, é o próprio quê? O universo. Certo? Nós já falamos sobre isso. O universo uno que se faz o quê? Inverso. Eu tenho este uno, na verdade, que se amplia na totalidade. E onde está essa totalidade? É todo o conhecimento, são todas as potências, é tudo aquilo que a gente possa vir a ser, que na verdade já até estamos aqui, mas está ainda escondido, mas precisa ser manifestado. Na verdade, a divindade é justamente o quê? Essa reunião do Deus que está imanente em mim e que está transcendente aqui o tempo todo. Mas o Deus que está imanente em mim também é o Deus que está imanente em cada um de nós. Ora, se está em cada um de nós, quando eu olho para vocês, vocês são o quê? Deus transcendente em mim. Certo? Ou seja, todos nós somos partículas de Deus, nós somos Deus. E nós estamos interligados um ao outro. Então, o que significa isso? Aquilo que existe em mim também existe em cada um de vocês, certo? Senão, seria meio que contraditório e meio injusto. Ora, como é que Deus vai criar uma pessoa melhor do que a outra? Não, isso não existe. Todos nós somos iguais. O próprio Livro dos Espíritos diz, todos nós nascemos simples e ignorantes. Então, o princípio nosso é o mesmo. Conforme a gente vai evoluindo, conforme a gente vai nos autodescobrindo, caminhando ao longo dessa jornada, nós vamos desenvolvendo esse conhecimento sobre nós mesmos e sobre esse Deus que existe em nós. Maravilha. Só que tem o seguinte, se Deus vem a ser o uno que se faz em verso, vamos pensar uma possibilidade didática apenas, tá? Em que eu parta de dois extremos. O mais e o menos aqui é meramente simbólico, tá? Nada de positivo ou negativo, de melhor ou pior, meramente simbólico.
Então, eu tenho um extremo de uma potência para o outro extremo. E o que existe no meio? O infinito. Então, é tudo isso que nós temos que descobrir. O problema é o seguinte, se Deus é uno, ele tem tudo isso aqui fundido, certo? O que acontece conosco? Vamos lá, peço para vocês fazerem o seguinte, olha, me descrevam este objeto. De plástico, branco, translúcido, gostei, uau. Formato cilíndrico, né? Molinho, faz um barulhinho, legal. Se vocês fecharem os olhos, faz com que vocês não estão vendo esse copo. E eu vou começar a falar para vocês, olha, tem um objeto na minha mão feito de plástico, cilíndrico, translúcido, branco, né? Molinho, e que é usado para armazenarmos água para bebermos. Na hora, vocês vão começar a visualizar. Quando nós falamos objeto de plástico, automaticamente a gente descarta madeira, metal, qualquer outro material. Se eu falo branco, na mesma hora descartamos azul, vermelho, amarelo, roxo. Se falo molinho, também não pensamos em rígido. Se falo translúcido, vai pensar em totalmente transparente. Em outras palavras, quando nós fazemos a descrição de um certo objeto, e isso a ciência faz o tempo todo, é assim que nós descobrimos, criamos, né, os dogmas, as leis do universo e tal. Quando eu falo branco, excluo o resto e visualizo. Mas se eu começar a falar para vocês o seguinte, olha só, gente, tem um objeto na minha mão que ao mesmo tempo é branco, amarelo, é azul, é roxo, é vermelho, é verde, um tanto quanto que violeta, tá um azul bebê, tá? Ele também é cilíndrico, ele também é retangular, ele também é quadrado, ele também é um cone. Ao mesmo tempo, ele é duro, ele é mole, ele é translúcido, é transparente, ele é opaco. Dá para a gente imaginar um negócio desse? Não. Então, dá para a gente definir Deus? Dá para a gente dizer tudo realmente, eu consegui imaginar Deus em toda a sua plenitude, suas potências? Não. Então, como é que nós vamos descobrir o que há em nós, as nossas potências, se Deus é esse uno? Eu tenho que começar a dividir. Eu tenho que começar a pensar como se, na verdade, o meu descobrimento fosse isso aqui, ó. É um grande quadro que, para eu conseguir olhar para ele, eu tenho que dividi-lo em pedaços. Quem faz aqui redação, né, de construção textual e tudo, sabe que uma das técnicas de descrição é você mapear o seu objeto a ser descrito, dividi-lo mesmo em pedaços e começar de cima para baixo, da esquerda para a direita, tanto faz. Conforme eu vou descrevendo cada um desses pedaços, o nosso cérebro vai fazendo o quê? Montando o todo. Tudo bem? Mas eu preciso diferenciar. Eu preciso separar. Mas o separar significa que cada elemento é realmente separado? Não. De novo, está aqui a minha mão. A mão compõe o meu corpo. Legal. Eu sou a minha mão? Mas ela diz sobre mim. Mas ela vem a ser eu. Eu sou a mão. Eu posso dizer, se eu tirar a minha mão, ela vai dizer exatamente quem eu sou? Não. A minha essência real, vamos dizer assim, pode ser definida, ela pode ser resumida pela própria minha mão? Não. Mas pensando no meu corpo, eu tenho a união de todas essas partes. Mas eu conheço a minha mão, eu conheço os meus dedos, eu conheço as minhas pernas e assim vamos nós. Legal. De onde estamos criando tudo isso? Apenas para rever com vocês o conceito de relacionamentos. Por quê? Já aprenderam, sabem de cor, 10 para todo mundo, quero ver na ponta da língua. Por que é que nós nos relacionamos com outras pessoas? Bem, para nos conhecermos, para nos identificarmos, para que o olho do outro possa refletir aquilo que eu sou, para que eu possa olhar o meu olhar, possa chegar até o outro, eu veja no outro aquilo que também eu sou. E aí o outro serve para mim como o famoso espelho. Então, assim, nós nos relacionamos. Maravilha, perfeito, chegamos aí. Aí, na aula passada, vocês devem estar lembrados que a Cris falou qual é o critério que nós usamos para
nos aproximarmos de alguém, para nos encantarmos com alguém, para nos agruparmos com alguém, ou com um grupo, com uma sociedade, com tudo. A afinidade. Então, a afinidade, ela une. O que é interessante isso, é que na lei da natureza isso existe, né? O átomo, ele é composto por quem? Pela união dos elétrons, dos prótons, dos nêutrons e outras partículas ainda a serem descobertas, todas elas o quê? Unidas. Eu estou falando de novo o quê? Todas elas unidas. Unimos átomos, temos, de repente, células, temos a matéria, tudo é por agrupamento. Ser humano, vida em sociedade. Até mesmo lá, os primitivos, eles começaram a se desenvolver, descobriram que podem sobreviver melhor e com mais tempo, ter uma longa vida, se vivessem em grupos. Então, na verdade, todos nós somos seres, né, inatos sociais. Todos nós nascemos automaticamente com uma tendência a agruparmos, a ficarmos em grupos. E é claro que esses grupos vão ser formados de acordo com a nossa afinidade. Só a família que ela vem assim, tipo, encontre afinidade, se vire. É um grande desafio para nós, isso é bem interessante. Mas mesmo em relação à família, nós temos que encontrar esse ponto em comum. Embora até isso exista, quem sabe? Pode ser aquela mãe complicada, mas ela faz aquele macarrão que você adora. Então tem ali uma afinidade, alguma coisa vai rolar. Bom, o que acontece na afinidade? Lembra uma aula que eu dei para vocês que nós podemos nos afinizar com o outro, basicamente por 3 critérios, por 3 condições? Lembra da questão do esquema filosófico? Né? O nous, a psique e o soma. Traduzindo para nós, o soma é o corpo, as sensações físicas, é o prazer físico. Eu tenho a psique aqui ligada um pouquinho, vamos dizer assim, à ideia do nosso ego. São os nossos prazeres que vão nos tornar assim mais satisfeitos pelo ego. Caramba, né? Me sinto, né, o tal. E o nous, na verdade, é o nosso self, tá? E aí, lembrando, recordar isso para entendermos a questão das perturbações dos relacionamentos, tá? Se nós nos ligamos com alguém, basicamente através do soma, do corpo, eu tenho uma afinidade legal, bacana, mas uma afinidade curta, muito rápida, tá? Até dei para vocês aquele exemplo do chocolate, e posso até mudar um pouquinho. Pensar, música do sucesso, toca nas rádios o tempo todo. E a gente fica como? Ouvindo e gostou e repete, repete. O que vai acontecer daqui a pouco com essa música? Enjoa. Nós não vamos aguentar mais ouvir. Chega, não aguento mais. O meu ouvido já não suporta, não dá. Né? Até mesmo o perfume que nós usamos, que nos identificamos com ele, e é a nossa marca e tal. Vai chegar um momento em que nós vamos precisar mudar. Daqui a 1 ano, 2 anos, sei lá, nós vamos querer experimentar alguma coisa nova, comida, e assim vai. Então, tudo que é ligado à questão do corpo é muito, muito rápida, é muito volátil, porque nós enjoamos facilmente. O que acontece? O primeiro item em relação aos relacionamentos perturbadores. Se eu calco a minha relação com o outro, e agora eu vou falar em relação a casal, tá? Basicamente, casal. Se eu calco essa minha relação apenas por essa afinidade física, apenas, ela vai ser boa? No início, talvez sim. E depois? Não. Vai enjoar. Não vai dar certo. E aí, daqui a pouco, você começa, né, a enjoar e vem assim, poxa, você está diferente, você não é mais o mesmo como era antes. Antigamente, você gostava de fazer carinho em mim, hoje você não gosta. Caramba, porque hoje eu não estou afim de ficar, já cansei, né, sei lá, não dá mais. Poxa, porque antigamente você ficava mais tempo. É porque eu estou buscando outras coisas, eu não consigo mais ficar tanto tempo com você, porque o meu desejo também vinha a ser conhecer outras coisas. Então, se nós começamos desde o início a calcar nossos relacionamentos basicamente pelo corpo, isso vai dar chabu.
Vai dar chabu, por quê? Eu vou idealizar no outro algo, mas que não vai se sustentar. Porque o que está meramente nos unindo é a questão física. E é lógico que rapidamente desavenças, brigas, né, pequenas confusões vão ocorrer. E quando o outro perder o desejo por mim, eu vou dizer que o outro não me ama mais. Quando eu perder o desejo pelo outro, eu vou dizer, eu não amo mais. Mas é amor? Não. Porque nessa relação, assim, eu vejo o outro como objeto de satisfação do meu prazer físico. Se ele não dá, então eu tenho um problema. Ok? Aí acontece, nós também vimos isso. Eu tenho um outro estágio que é mais duradouro, que é até bacana, mas também dá problema. Que estágio vem a ser esse, lembra? Das afinidades pelos gostos. Caramba, adoro ir ao cinema. Eu também. Eu adoro o futebol, viu, Maracanã. Caramba, eu também estou sempre no mesmo time, Fluminense, o melhor, uhul. E assim vai. Temos o quê? Afinidade total. Minha alma gêmea. Por quê? Porque se eu gosto de ir ao Maracanã para ver o Fluminense, ele irá comigo. Eu tenho companhia. Se ele gosta de fazer escalada comigo aos domingos, nós iremos juntos. Vamos ficar juntos o tempo todo. E aqui vai ser muito mais do que enjoar. Nós não vamos enjoar tão assim facilmente, porque o que nos une são as atividades, são os prazeres do momento, aproveitar esse próprio momento, não meramente fisicamente conosco, mas em cima de um prazer mais emocional. Vai durar um pouco mais? Vai, claro que vai. Mas qual o grande problema, vocês se lembram? Nós mudamos os nossos gostos. O que eu gosto hoje, possivelmente, não era aquilo de que eu gostava há 10, 15, 20 anos. E, possivelmente, daqui a 20 anos, eu terei outros gostos. Se, de repente, me decepcionar lá com o meu time e decidir não quero mais saber de futebol. O outro não se decepcionou, ele quer futebol. Vai começar, poxa, você antes ia comigo ao Maracanã, agora você não vai mais. Ah, você quer, benzinho, aqui enjoei. Poxa, mas antes você ia, você não me ama mais. Você não vai comigo mais ao Maracanã porque você não me ama mais. Você quer ficar com outra pessoa. Você pretende agora ter um outro, né, passatempo. E assim vai em outras atividades nossas. Imagina. Vamos pensar assim, no início, né? Aquele cara que gosta de fazer todas as vontades da garota para tentar conquistá-la. A menina adora ir ao shopping, cara, ele não suporta ir ao shopping. Mas ele vai fingir que gosta de ir ao shopping para poder agradá-la e assim ela ter aquela afinidade, né? Aí é um caso pior ainda. Porque não é que necessariamente ele gosta, ele não gosta. E ele vai enjoar muito mais rápido. E aí vem a neura. Ele não me ama mais. Então, como é que a gente consegue pensar num relacionamento que venha a ser realmente duradouro, longo, aquele que vai ser a união mais forte? É através da nossa essência real. Não é que isso aqui não exista, não é que esse aqui possa ser descartado, não. Eles são importantes, ainda mais no relacionamento homem-mulher, casal, homo, não interessa hoje. Mas aqui está o centro. Aqui, por quê? Ali, o casamento, a afinidade são pelos valores, são pelas crenças. Aquilo que você acredita, que você defende, é como se fosse um desejo de construir um mundo melhor, de lutar por algo melhor. Se vocês, imagina, né, os que estão aqui casados, legal. Agora, aqueles que estão solteiros, que estão aqui, quinta-feira, a essa hora da noite, buscando um curso para se autodescobrir. Aí imagina o seu companheiro, você vai para onde? Vai para o Seja. A essa hora? É o curso de Joana, entendendo a psicologia espírita. Ah, para mim, poupe. A essa hora, eu estou vendo em casa, depois tem o Jogo do Brasil, sei lá, eu vou ao cinema, ou descansar. Se não tiver essa afinidade, não vai rolar. Mas se encontrar alguém que, sério, você está indo para um local que tem um curso de autodescobrimento, eu também busco isso em mim. Posso ir com você? Vamos. Olha, eu li isso aqui que fala, me tocou muito. Quer ler? Claro que eu quero ler. Gente, e depois de outro dia você discute isso. Olha, eu quero colocar isso aqui em prática. Vamos, de repente, sei lá, fundar uma ONG em prol das crianças. Eu tenho algo que move, algo que venha a ser maior, que está muito além
de mim, corpo físico e do meu próprio ego. É algo que é aqui fora, com o qual nós nos identificamos, que na verdade fala sobre nós muito mais profundo existente. Isso vai ser eterno. Como que a gente pode justificar e entender esse casamento lindo entre Joana e Francisco, Clara e Francisco? Como que eu posso entender um relacionamento, um casamento, que foi um casamento sim, entre Clara de Assis e Francisco de Assis, que não está calcado no corpo, não está calcado no nosso ego, embora eles pudessem, de repente, ter afinidades. Olha, eu gosto desse autor, eu também gosto desse autor, eu gosto dessa flor, também gosto dessa flor, essa música é bacana. Mas o que realmente os unia era algo muito maior, e que até hoje os une. Entenderam? Só que tem um probleminha. Como é que a gente faz no primeiro encontro? Aqui do lado. Como é que é o nosso comportamento, nosso primeiro encontro? Imagina, olha, meninas, vocês estavam de olho naquele cara assim, há muito tempo, sabe? Gatinho, bacana, o cara, sabe, né? De repente, quem sabe, para casar, quem sabe? E ele deu atenção para vocês, chamou para sair. Como é que vocês vão? Podem falar, eu vejo risinhos aí, é muito bom, vamos lá. Montada numa situação que não é real. E dependendo da situação, minha filha, a gente passa o dia inteiro se preparando. Tá ok, não estou julgando. Gente, ela disse que ela não faz isso não, tá? Não estou julgando, que isso. Isso, contar. Isso é uma situação muito hipotética, né? Como eu falei no início da aula, todos nós somos muito bem resolvidos, somos filhos de Joana. Isso não acontece conosco, porque nosso primeiro encontro vem a ser como? Olha só, eu tenho um grande problema. Eu sou ciumenta, sou possessiva, eu sou neurótica, eu, às vezes, tenho uma necessidade de posse em relação ao outro, tá? Confesso a você, eu tenho uma relação com minha mãe péssima, porque eu deixo que ela me domine totalmente, né? Então, assim, sou eu. Tá afim? Né? O pacote está aqui completo. É assim que nós fazemos? Não. Então, qual o primeiro problema que existe em relação às nossas perturbações nos relacionamentos? Por aqui a gente une. Mas se ao tentar unir, seja pelo corpo, seja pelo ego, seja até mesmo pelo self, se eu apresentar para o outro um produto falso, um produto totalmente mascarado, em algum momento vai dar zica. Em algum momento vai dar problema. Isso é um só. Porque, na verdade, eu gero para o outro uma imagem falsa. Uma imagem que, para mim, vai ser ideal. Eu vou construir um ideal e vou apresentar esse ideal para o outro. Mas, gente, nós não buscamos no outro um ideal? Buscamos. Meninas, que tipo de rapazes vocês achariam que seria o top 10? Nem sabia mais. Ai, Jesus. Não, esqueça o que existe. Pensa no seu sonho. O que seria o sonho de consumo? Não sabe? Ai, tadinho, pouca imaginação. Vamos lá. Tá bem, gente. Não, esquece loiro e moreno, mas pensa em comportamento. Loiro e moreno é muito relativo, entendeu? Aham. Equilibrado. Centrado o tempo todo, não perder esse controle nem nada. Tadinho, calma, fica, calma. Hã? Ah, se for fiel, está no lucro. Fiel. O que chama de fidelidade? O olhar ou realmente chegar o fato? Tá, melhorou. Vamos lá, que mais? Bom filho, porque, lógico. Se é um bom filho, cuida da mãe, né, legal, ele vai também cuidar bem da esposa, cuidar bem dos seus filhos. É o modelo. Hã? Prefiro o quê? Um péssimo filho. Ok, outro ideal ali. Mas alguém romântico? Não gosta? Fala. Romântico, né? Que mande flores. Que abra a porta do carro para vocês. Que sorria, que te elogie todos os dias. Como você está linda, meu amor. Não sabe.
gostei. Gostei. Quem é que nós desejamos? Alguém perfeito, como nós imaginamos que nós venhamos a ser perfeitos. Porque para você, o cara ser workaholic é uma excelente qualidade. Porque você é, você vê isso como algo bom em você, então você quer que o outro também seja. Porque se o cara for basicamente que preguiçoso, não gostar de trabalhar, peraí, vai dar problema. Porque a qualidade que eu vejo como perfeito idealizado é o cara trabalhar pra caramba, não é o cara ser preguiçoso, fica em casa vendo televisão. Assim como, né, eu quero que o outro sim me elogie, que seja gentil, porque, claro, se ele for um cara perfeito, eu também serei gentil com ele. Eu também irei elogiá-lo. Então, reparem que, na verdade, o que a gente deseja é um ideal de nós mesmos. Fala aí. Aí é que está. Uhum. Mas isso é no self ou é no ego? Ego. Isso é no ego. Tudo que é transitório é no ego. Eu vou te falar por que no caso vem a ser no ego, tá? Mas nessa encarnação não tem problema. Vai em frente. Por que isso é no ego? Uhum. Em cima, não do local que você vai, mas do que você busca. Sim, isso no self. Pode em relação a caminhos diferentes, mas o que você deseja, se for sincero, verdadeiro, vai ser sempre o mesmo. Deu diferença? Pois é. O que eu disse para vocês, o problema maior está quando a gente começa a nos relacionarmos aqui. Primeiro, se nós estamos aqui para nos autodescobrirmos, nós conhecemos quem nós somos? Não, começa por aí. Aham. Porque ela sabia sobre ela? Não. Ela sabia o que realmente desejava? Pois é. Pois é. Igor, relaxa, porque é você e toda a torcida do Flamengo. Relaxa, você não é exclusivo nisso. Deu decepções em relação a esses, né, esses caminhos, essas escolhas, infelizmente ou felizmente, acontecem o tempo todo com todos nós. Porque ela não sabia sobre ela. Aí é que está. Depois vamos entrar na outra parte. Porque nessa questão toda existem dos dois lados o problema. E se eu fosse pegar uma análise combinatória, eu teria, na verdade, isso por 4. Por quê? Eu tenho o primeiro, eu não sei sobre mim mesma. Então, eu não sei quem eu vou mostrar para o outro. Né? Ao mesmo tempo que a minha visão sobre mim mesma é limitada, eu me distraio com outros elementos que tiram a minha atenção. Por exemplo, se a sociedade diz que é legal ser magra, né, essa é uma questão de beleza, e eu sigo essa visão, se eu sou gordinha e não consigo emagrecer em hipótese alguma, eu vou me achar feia, horrível. Porque eu estou seguindo uma visão da sociedade, que eu não consigo nem muito menos saber sobre mim mesma. Então, se eu sou gordinha e dizem que tem que ser magra, como é que eu vou me aparentar para o outro? Botar cinta? Me apertar toda? Não vai rolar. Vai chegar um momento que a cinta não vai conseguir segurar tudo. Certo? Ao mesmo tempo, eu não vou conseguir ter uma atenção, uma visão do outro. Por quê? Porque eu olho no outro um ideal de mim mesma. O que eu desejo ser. E me apaixono no outro pela qualidade que eu vejo nele que não vejo em mim. Então, eu já falho na minha visão. Só que nessa relação, não é unilateral, ela é bilateral. Eu também tenho um outro que não sabe sobre ele. E eu tenho um outro que também não consegue, por isso, definir o que ele deseja no outro, na outra pessoa. Entenderam? Por isso, é claro, a questão toda não está
né, como, digamos, no que acontece, mas como você faz isso acontecer. O que existe é, com certeza, isso aqui, gente, é temporário. Nós sabemos disso. Somos espíritos eternos. Isso aqui é temporário. Isso aqui é eterno. Que é... Ah, mas estamos aqui, calma, estamos aqui. Ainda não. Isso. Sim, perfeito. A questão toda é, vamos lá. Eu falei com vocês que essa relação, ela não é exclusiva. Se eu consigo combinar os três, pode ser alma gêmea, uhul. Agarra muito bem agarrado, que esse aí vai ser disputado por todas, tá? É no infinito, tá? Aquele que você faz a união nos três planos. No corpo, na psique, no ego e também o quê? No self, tudo bem? O que acontece? Enquanto o corpo for sadio, for forte, for, né, vistoso e tudo, tá legal. Só que o momento isso aqui não vai dar certo. Nós passamos para qual etapa? O do ego. E aqueles casos, gente, de casais em que eu tenho, seja o senhor, já velhinho, cuidando de uma senhora idosa, ou até mesmo de casais jovens, cujos parceiros sofreram um acidente e são, por exemplo, tetraplégicos ou paraplégicos, em que alguns prazeres daqui não conseguem mais serem realizados. O que vai unir esses casais? É isso aqui. É esse ideal. Entenderam? Não é que eu não possa ter os três, é maravilhoso ter os três. O problema é que eu não posso calcar a minha relação só aqui ou só aqui. Porque se eu calcar apenas aqui, eu tenho amizade também. Companheirismo, o coleguinha de cinema, o coleguinha de teatro, o coleguinha de esporte, o coleguinha de diversão. Né? O coleguinha de leitura, roda de leitura. Só ficar nessa parte daqui. Entenderam? É claro, aqui eu tenho uma amizade transcendente, transcendental, maravilhosa, perfeita. Mas, em que nós buscamos? Quando não se esqueça de uma coisa, gente, que aí nós temos que pensar, primeiro, nós não somos isso aqui. Nós somos espíritos eternos. O espírito tem sexo? Não. Não. Então, essa afinidade somática, essa afinidade corpórea, ela é enquanto nós estamos na matéria. Enquanto vivemos a matéria. Enquanto estamos presos à matéria. Qual é o nosso destino? É, no mínimo, daqui por diante. Em que muitas vezes, nessa união, nós descobrimos prazeres afins. Entenderam? Então, vamos lá. O que acontece no nosso projeto todo, né? Voltamos a falar. Quando me apaixono por alguém, eu me apaixono pela qualidade que eu vejo no outro, que está em mim, mas que eu desconheço. Eu não consigo ver. Aí, o que acontece com isso? Caramba, ele é lindo, maravilhoso, ele é fofo, cuticute. Olha que coisa mais linda, meu namorado. E você? Você é linda? Ah, eu sou. Mas ele é mais lindo. Não, ele é fofo, ele é tudo, né? E se você depender dele para ter esta qualidade, eu passo a desenvolver em mim uma necessidade de posse do outro. Por quê? Se eu vejo nele uma qualidade que eu não consigo ver em mim, e eu preciso fazer, lembra? Essa união é como se eu tivesse isso aqui só. Mas eu vejo no outro a outra face, a cara metade. A alma gêmea. Quando pensamos em alma gêmea, temos que ter muito cuidado. Porque o nosso conceito de alma gêmea é da metade da laranja. Parou. Se é metade da laranja, então para ter a laranja inteira, eu preciso ter os dois. Então, você é incompleto?
Não, nós somos completos. Nós temos que estar plenos, completos. Existe, na verdade, que tem que existir é uma soma de laranjinhas. E não dividir a laranja. Eu estava falando ontem de um conceito bem interessante que é chamado heresia da separatividade. Né? Isso está no livro A Voz do Silêncio. Sempre o nome da autora eu confundo ao falar. Helena Blavatsky. Pois é, né? E ela fala sobre isso, a questão um dos piores erros da humanidade, os piores pecados e heresias que nós podemos cometer é a chamada heresia da separatividade. É achar que eu sou diferente de você, diferente dela, diferente de cada um de vocês, e todos nós somos exatamente seres completamente diferentes e indivíduos únicos. Se Deus está em mim, está nela, está em cada um de vocês, todos nós somos o quê? Somos um só, iguais. Nascemos da mesma forma, desenvolvemos as mesmas potências, mas em marcações diferentes. Lembra dos 2 exemplos? Do copinho d'água, que eu boto gelo? Aparentemente tenho dois elementos, água e gelo. Mas os dois são feitos de que matéria? A mesma água. Se derreter, é uma coisa só. E ela traz um outro exemplo que eu acho bem bacana, que é a questão da areia. Se você vai a uma praia, está lá a areia, aí você pega o teu dedo e passa na areia. Você cria um sulco. Depois cria um outro sulco. Cria um outro sulco. Você vê 3 caminhos na areia. 3 sulcos. Você vê diferença? Separação? Vê. Um sulco, você conta. 1 sulco, 2 sulcos, 3 sulcos. Mas o que tem antes do sulco? Areia. O que tem dentro do sulco? Areia. O que tem o outro? Areia. Na verdade, é tudo areia. Só que temporariamente diferenciado. Essa é a questão toda. Então, se eu vejo o outro com a minha cara metade, eu na hora estou me vendo como uma pessoa incompleta. Se eu sou incompleta, quando é que eu vou ser completa, então? Apenas se eu tiver o outro. E se eu perder o outro? Acabou. Eu sofro. Depressão. Não sei quem mais eu sou. Perco referência. Porque, na verdade, parte de mim foi embora. Quando a gente tem um final de relacionamento, a impressão que dá não é essa? Que parte de você foi embora? Você perdeu alguma coisa sua? Porque, na verdade, esse relacionamento, ele não foi calcado, aí que vem lá, na fé verdadeira, de olhar para o outro como uma oportunidade de aprendizado sobre mim mesma, de olhar para o outro como uma forma de me enxergar nele, de ver que aquilo que mais admiro nele está em mim. Aí tem aquela brincadeira também, uma passada nós falamos, mas Janaína, os opostos se atraem. Não, nós vimos isso, são as afinidades. Não, mas espera aí, olha só, sempre quando eu começa um relacionamento, é maravilhoso, perfeito, mas em dado momento, o cara se mostra assim, a pior criatura. Ele se revela diferente, ele muda. Não, ele não muda. Ele te enganou ou nós nos enganamos? Nós nos enganamos. Como a gente projeta algo idealizado no outro, a fé cega. Não acredito. Imagina, você passou, caramba, um ano inteiro pedindo para Joana, me manda alguém que vale a pena, alguém que seja muito importante, alguém que realmente me ajude a construir o caminho. Um ano depois vem, Joana, muito obrigada. Caramba, perfeito, olha, melhor impossível. O cara é lindo, maravilhoso, atencioso, carinhoso, é meu príncipe encantado. Maravilha. Você começa um relacionamento com ele. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4º mês. Descobre que ele tem chulé. Que ele fala palavrão. Que ele tem mau humor. Que você dias que ele vai estar completamente desatento. Descobre que, de repente, ele tem manias, cacoetes. Pô, Joana, te pedi um cara bacana, né? Mandou. Poxa, tá vendo? Nem Joana me ajuda. Peraí, nós não temos defeitos? O outro, então, não pode ter o direito de ter o defeito? Pode. E o que nós fazemos com esse defeito? Porque, geralmente, nós sabemos aí, vocês já são mais que
já praticamente graduados nisso. Quando eu vejo um defeito no outro, é porque esse defeito fala de mim. Nós somos iguais, na essência. Nós temos os mesmos defeitos. Qual é a diferença? Pode ser que alguns já tenham sublimado aquele problema, aquela questão já está resolvida, aquela sombrinha já está mais que iluminada, em outros, não. Ainda falta. E, lógico, eu vou me encantar pela beleza no outro que eu não consegui ver em mim. Mas, com certeza, o que vai me fazer, a princípio, querer me separar do outro, são os defeitos que eu enxergo nele e não enxergo em mim. Em outras palavras, o outro fala totalmente sobre mim. Aí, eu vou ler para vocês o início de um capítulo do mal, chamado Relacionamentos Perturbadores do Homem Integral. Foi Joana, tá? Os indivíduos de temperamento neurótico tornam-se incapazes de manter um relacionamento estável. Pela própria constituição psicológica, são perturbadores de afetividade obsessiva e porque inseguros, são desconfiados, ciumentos, por consequência depressivos ou capazes de inesperadas irrupções de agressividade. Aí talvez alguns assim, ufa, não sou eu, não me identifiquei. Aí eu continuo. Os conflitos de que são portadores os levam a uma atitude isolacionista, resultado da insatisfação e constante irritabilidade contra tudo e todos. Creem não merecer o amor de outrem, e se tal acontecem, assumem o estranho comportamento de acreditar que os outros não lhes mereçam a afeição. Parar rapidinho aqui, o que significa isso? Vamos lá. Se nós não nos amamos, nós vamos buscar amor no outro, certo? Mas o problema é o seguinte, se a gente tem um pensamento tão ruim, tão negativo nosso, aquele que nos ama deve estar cego, né? Vamos lá. Se eu me considerar um ser não digno de amor, porque eu tenho defeito, A, B, C, D, eu sou horrível, sou uma pessoa péssima, eu me cobro o tempo todo, me puno pelos meus erros, eu sou uma pessoa tenebrosa nesse aspecto. Se alguém me amar, deve estar cega. E aí, peraí, se o cara está cego, o que ele está falando é mentira. Se é mentira, eu vou acreditar no amor dele? Não. Então, podendo traí-los ou abandoná-los na primeira oportunidade. Quando se vinculam, fazem-se absorventes, castradores, exigindo que os seus afetos vivam em caráter de exclusividade para eles. São, desse modo, relacionamentos perturbadores, egocêntricos. Uau! Porque eu preciso ter o outro comigo. E comigo o tempo todo. Porque o simples afastamento dele de mim é um afastamento de um pedaço meu, de mim, que eu não quero perder. E aí entra um pouquinho mais abaixo, né, ela fala dessa questão do meu filho, do meu pai, do meu emprego, do meu tio, do meu irmão, do meu namorado, do meu marido, da minha esposa. Porque é meu. Se é meu, eu tenho, no caso, um contrato de propriedade. Eu tenho um documento de propriedade. Existem pessoas que, quando se juntam no relacionamento, isso eu já ouvi, tá? Houve um tempo em que eu morei junto com um ex-namorado meu, durante 2 anos, e aí a irmã dele, né, falou assim, vocês são malucos, eu nunca faria isso. Por quê? Não, vocês tinham que casar de papel passado. Eu falei assim, por quê? Porque dá mais garantia de ficar junto. Aí eu falei assim, como assim? Não, porque no papel, a gente pensa 2 vezes se vai se separar ou não. Quando está junto com o namorado, você separa rapidamente. Aí eu, peraí, mas vamos lá.
Muitas vezes a separação, ela pode existir dentro de casa. Você pode morar junto com a pessoa e estar separada. Bom, mas existem momentos em que essa relação torna-se um tanto quanto que complicada. Torna-se complicada porque muitas vezes chega a ser um ponto em que não há o respeito, porque, na verdade, a minha projeção no outro é tamanha, por eu muitas vezes não me respeitar, também acabo não respeitando o outro. Porque eu vou acabar descontando no outro, muitas vezes, uma frustração minha. E casos em que eu fico assim, não, chega, eu não aguento mais isso, eu vou me separar, chega. E é complicado isso, por favor, não estou fazendo parênteses, tá, gente? Não estou fazendo aqui apologia a gente ter que ficar junto o tempo todo, tá? Não é a questão da fé cega em que eu não, como existe no passado, nasci para ser dona de casa, sou de um único marido, de um único homem, vou ficar assim até eu morrer, porque foi dito, né, que Deus uniu, o homem não separa. Então, se eu me casei, vai ser para o resto da vida. Pá, não é isso. Nós sabemos muito bem que isso não existe. Mas com que facilidade nós temos hoje de terminar relacionamentos? Muito fácil. O que nos leva, muitas vezes, a terminar um relacionamento? Falta de paciência, que mais? E aí, o que você está fazendo? Você está calcando em você ou calcando no outro? As suas decisões, você calca em você ou no outro? Falta de paciência, porque o outro não muda. O outro já pedi várias vezes para ele levantar a tampa da privada e ele não levanta. Gente, não dá mais, cara. Chega, não aguento mais. Poxa, pedi para ele várias vezes para chegar, deixar a louça lá limpa, porque eu tenho muito trabalho para fazer. Não dá tempo muitas vezes de arrumar tudo. Poxa, ele não faz isso. Caramba, de novo chegando atrasado em casa. Poxa, estou aqui com o almoço pronto. E tudo, ele não chega no horário certo, ficou com os caras lá jogando futebol. Pô, domingo jogar futebol e ficar comigo. Repare que todas as reclamações são em cima da gente. Porque eu não tenho a paciência com o outro. Porque eu não consigo mais tolerar certo comportamento. Não aceita o outro. Nós não aceitamos as diferenças do outro. Nós temos muitas vezes que o outro tem uma individualidade. Que tem um desejo como nós. Que tem uma necessidade como cada um de nós. Se desde cedo eu tenho um olhar para o outro, de estudar, eu vou aproveitar esse momento, eu vou ao cinema com ele, eu vou curtir, eu vou aproveitar numa boa. Tem questão sexual, que vai ser também perfeita, mas eu vou saber que o outro é sempre um indivíduo, diferente de mim em relação, momentaneamente, nos seus gostos, capaz de mudar a sua opinião. Eu vou analisar o pacote completo. Eu vou olhar para ele e vou entrar nesse relacionamento como principal estudo sobre mim mesma. E não cegamente aproveitar o momento, fazer coraçõezinhos e ficar, né, naquela ilusão que vai dar chabu. Totalmente superficial. A relação tem que ser como? Vertical, ela não pode ser horizontal. Ela tem que ser profunda. Reconhecendo o outro e saber que muitas vezes, como eu não estou afim, às vezes, nesse momento, ele também pode não estar afim. E não é porque não me ame. Que a minha carência me faz com que quando eu digo para ele, eu te amo, na verdade, é como quem dissesse, olha só, eu quero que você me ame, tá? Porque a gente fala, eu te amo, para quê? Mais do que isso, para nos autoafirmar.
Porque você precisa que alguém te diga que você... Que... Não. Vou fazer com vocês um exercício, rapidinho aqui, na mente de vocês, tá? Quem quiser falar, tudo bem, quem não quiser, só pra vocês testarem algo que eu quero mostrar a vocês. Pensem numa pessoa que vocês amem muito. Vocês amam muito essa pessoa. Pode ser parceiro, pode ser, tanto faz, tá? Não interessa quem seja. Alguém que vocês têm um amor profundo para essa pessoa. Pensaram? Veio. Agora eu quero que vocês tentem descobrir e respondam a pergunta apenas para vocês. Por que eu amo essa pessoa? Nós dizemos que amamos, mas nós não amamos. É sempre, a maioria dos casos é por gratidão. Ou pela troca. Ah, porque ele me ama. Então, se ele te ama, eu tenho a obrigação de amar. Se ele me diz, eu te amo, eu tenho que retribuir, dizendo eu te amo para ele também, porque senão fica feio, né? Se ele me dá um presente, eu também tenho que dar um presente para ele, para poder compensar, né? Pô, ele me deu, né? Entenderam? Na verdade, a nossa relação com amor, o nosso conceito com amor, ainda está muito de fora para dentro, e não de dentro para fora. Eu vi hoje, uma amiga minha falou, que é uma coisa muito interessante, muito bacana mesmo. Eu estava assim meio que chateada, porque, poxa, mandei uma mensagem, né, para uma pessoa lá, para fulano, pô, fulano não me respondeu. Uma mensagem tão bacana, sabe? Dando parabéns para ele pelo dia de hoje, tudo. Poxa, olha só, né, mandei a mensagem às 1h da tarde, o cara já entrou no WhatsApp várias vezes ao longo do dia, até agora, às 5 horas, pô, nem viu a minha mensagem. Caramba, que consideração. Eu estava entrando nessa coisa. Ela falou assim, Janaína, mas por que você mandou mensagem para ele? Ah, para dar para ele os parabéns pelo dia de hoje. Então, peraí. Você deu para ele os parabéns? Sim. Ah, mas ele não leu. Peraí, você deu para ele os parabéns? Dei. Então, a tua parte você fez. Você desejou, mandou para ele boas vibrações. Agora, se ele quis receber ou não quis receber, se ele abriu e se contentou com isso ou não, se ele perdeu ou não a oportunidade de abrir uma mensagem de parabéns e sorrir naquele momento, o problema é dele. O que você poderia fazer, você fez. Porque se você sente algo por esta pessoa, é de você para ele. E não esperar dele para você. Eu falei, é verdade. Aí eu li esse capítulo. Aí a ficha... Por isso nós estamos aqui. Mas também tem um pouquinho dos homens. Também tem um pouquinho dos homens. Tem porque conheço alguns casos assim. E olha só, gente. Olha o que Joana diz sobre essas questões, essas picuinhas, que podem muitas vezes gerar, né, o rompimento. E eu falo de carteirinha, né, porque nós sabemos que nossa vida acontecem os ciclos e eventos que se repetem. Hoje até a gente estava falando sobre isso, né? Alguns falam assim, caramba, eu tenho o dedo podre, porque eu só escolho, né, cara que não presta, gente. Caramba! O problema é você que está escolhendo. Vamos lá, quem aparece em nossas vidas, elas aparecem para quê? Para um parque de diversões, para gente? É para
aprendizado, para a gente possa evoluir no autoconhecimento. Então, peraí, só vai aparecer para mim aquele cara que vai mostrar uma qualidade, uma questão que eu preciso aprender em mim. Meu amor, se você até agora não aprendeu aquela questão, desculpa. Não é dedinho podre. É porque a tua atração, tá? A tua psicosfera, do teu magnetismo, vai atrair justamente aquele cara que precisa falar sobre você. Enquanto nós não nos conscientizarmos sobre isso, quem é que vai aparecer no nosso caminho? A criatura ou as criaturas. Aí acontece, o que nós fazemos? Estamos no relacionamento. Caramba, olha só, o cara muito imaturo, pô, muito imaturo eles, muito criança. Pô, bonitinho, legal, gostava de sair com ele, mas muito imaturo. Chega, não, cansei. Cai fora, vem próximo. Pô, o cara também imaturo, que droga, me persegue. Não aturei no outro, também vou aturar nisso também não. Tchau. Termina, vem o terceiro. De novo imaturo. E a gente fica como? Pulando de galho em galho. E me desculpa, vai ser eternamente assim. Então, eu vou fazer o quê, Janaína? Eu vou ficar com a criatura imatura aturando aquilo ali? Não, você não vai aturar. Você vai aprender, vai crescer, vai aprender sobre você com aquela criatura imatura. Quando você aprender, você pode ter certeza, ou a imaturidade dele vai sumir, desaparecer, porque você não vai mais perceber nele, porque você já resolveu em você. Ou quando você aprender, mesmo que termine com ele, o próximo que vier não será mais, porque você já aprendeu. Gente, quem disse isso, sabe quem? Foi Joana. Vou ler o finalzinho. Tá? Que ela diz o seguinte. Eu vou ler de um trechinho bem bacana, tá? Em que ele fala a questão aqui. Posso dizer que no amor, quando alguém se identifica com a pessoa a quem supõe amar, está apenas realizando um ato de prolongamento de si mesmo. Portanto, amando-se e não a outra pessoa. Então, quando eu falo que eu amo a outra pessoa, né, na verdade, eu tenho que me amar. Saber que ao dizer eu amo para o outro, se o outro é meu espelho, eu tenho que, na verdade, transferir esse eu te amo para eu me amo. Esta identificação se baseia na memória do prazer e da dor, das alegrias e dos insucessos. Portanto, amando o passado e as suas concessões, e não a pessoa em si, neste momento como é. É habitual dizer-se, amo porque ela ou ele tem compartido da minha vida, das minhas lutas, ajudou-me, sofreu do meu lado, etc. O sentimento que predomina aí é de gratidão. E gratidão, infelizmente, não é amor. É reconhecimento que deve retribuir, compensar, quando em verdade o amor é só doação. Imprescindível, assim, uma nova linguagem que rompa com o atavismo, com a memória da sociedade acumulada de símbolos falsos uns e inadequados outros. Os relacionamentos humanos tornam-se, portanto, perturbadores, desastrosos, por falta de maturidade psicológica do homem. Homem, por favor, não é sexo masculino, tá? É bom, né? Identificar. Em razão também dos seus conflitos, das suas obsessões e ansiedades. Graças ao autoconhecimento, ele adquire confiança e os seus conflitos cedem lugar ao amor, que se transforma em núcleo gerador de alegria, com alta carga de energia vitalizadora. O amor, porém, entre duas ou mais pessoas, somente será pleno se elas estiverem no mesmo nível. Pleno, somente no mesmo nível. A solução para os relacionamentos perturbadores não é a separação, como supõem muitos. Rompendo-se com alguém, não pode o indivíduo crer-se livre para um outro tentame, que lhe resultaria feliz. Porquanto o problema não é a relação em si, mas o seu estado íntimo psicológico. Para tanto, como forma de equacionamento, só a adoção do amor com toda a sua estrutura renovadora, saudável, de planificação, consegue o êxito almejado, porquanto para onde ou para quem o indivíduo se transfira, conduzirá toda a sua memória social, o seu comportamento e o que é. Desse modo, transferir-se não resolve problemas. Antes, deve solucionar-se para trasladar-se, se for o caso, depois.
Eu até posso me separar, eu até posso vir a terminar aquele relacionamento, mas eu antes preciso aprender com ele. Porque se eu não aprender, podem ter certeza, experiência própria, total, já, né, quase 30 anos, não 30 não, 25 anos de experiência, mas um pouquinho mais, experiência vai acontecer de novo. O tempo todo no ciclo, até você ter a ficha que caia. Entenderam? Tipo, é, exatamente. É igual né, o personagem Augusto do romance A Moreninha, né? Cometeu uma decepção amorosa na sua juventude, adolescência, com justamente a própria a menina Moreninha, né? Que ele não conhecia a garota e procurava a garota em todos os lugares, não conseguia encontrar. Primeiro que ele fez, eu vou namorar então uma menina morena, porque assim vai ter identificação. Não deu certo. Não, não quero mais saber das morenas. Agora quero saber das ruivas. Foi para a ruiva, não deu certo. Não, agora são as loirinhas. Não deu certo. Sabe uma coisa? Certo com ninguém? Vou ficar sozinho então, solteiro. Acabou, birra. Não vou. Não quero saber de ninguém. Pronto. O que acontece depois do romance? A menina aparece de novo na frente dele para ele resolver a questão lá com ela. Exatamente assim conosco. A Mulher Invisível, exatamente. Filme perfeito. A idealização só existe onde? Na nossa mente. Não tem jeito. E se nem mesmo nós somos perfeitos, gente, lamento. Exigir do outro perfeição não vai dar certo. Agora, parênteses. É claro que a teoria, por enquanto, é linda. Qual é o nosso desafio? Colocar em prática. Mas nós vamos conseguir, né? Com certeza, porque o nosso destino é a plenitude. Com certeza. Fala. Pois, porque nós pegamos isso e colocamos na sombra e não tivemos nosso próprio auto-amor de falar para o outro. Saber que falar para o outro, na verdade, não vai mudar em nada, porque o que o outro pensa sobre mim, se ele vai pensar porque eu critiquei ou não, desculpa, ele não sabe sobre ele. Mas eu sei sobre mim, eu sei qual é o meu limite. Até aqui eu vou, daqui não dá mais. Eu peço tua ajuda. Agora, como é que a gente faz isso? Como é que a gente trabalha isso? E parabéns porque você simplesmente, rapidamente explicou. Se não me engano, está no livro Amor Imbatível Amor, de Joana, em que ela dá a receita para esse relacionamento duradouro, que vem a ser a compaixão e a compreensão. Eu compreendo o outro e tenho a compaixão por ele. Isso que vem a ser um relacionamento. É isso mesmo. Mais alguém, amores? O homem integral, né? Relacionamentos perturbadores. Esse aí é o outro. E, gente, tem um outro livro também maravilhoso para isso, Amor Imbatível Amor. Tá? Ele é muito, muito mesmo importante, né, sobre esse assunto. Ok? Certo? Então vamos fazer nossa oração, nossa prece, para encerrarmos, irmos para nossa casa, né? E assim, fecharmos nossa quinta-feira. Jesus, nosso mestre, Joana de Ângeles, todos os mentores, nossos mentores particulares que nos acompanham.
Agradecemos a sua presença, pois com certeza que vocês estiveram conosco. Agradecemos, mas como sempre, rogamos, pois ainda estamos nossa caminhada, ainda estamos na nossa jornada, nosso autodescobrimento. Auxilie-nos para que possamos estar atentos a todos os sinais, a tudo que a vida nos oferece, deseja conversar conosco, aquilo que nosso Pai diariamente conversa, manda, instrui e aponta para que estejamos atentos sobre nós mesmos, que tenhamos sempre a coragem, a vontade, a força e a crença em nós mesmos, de que podemos sim olhar para dentro de nós e vermos o nosso Pai e encontrarmos toda a beleza que Ele quer nos apontar. Que possamos amar nossos defeitos, nossas qualidades, nos amarmos por completos, pois assim somos, pois assim fomos feitos e assim o Pai nos ama. Estejam conosco ao longo dessa semana, abençoe esta casa, todos os trabalhadores, todos os alunos e instrutores, para que esse trabalho possa sempre prosperar. Que assim seja, graças a Deus. Meus amores, muito obrigada pela paciência de vocês, pelo esse momento aqui agradável, que eu amo de paixão. Beijos!